Elon Musk rompe o silêncio e revela quem é Barron Trump na realidade. E o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o poder, a tecnologia e até mesmo o futuro da humanidade. Durante anos, a figura de Barron Trump esteve cercada por um véu de mistério, especulações e teorias que ultrapassam qualquer roteiro de ficção científica. O que poucos sabem é que o jovem, longe de ser apenas o filho do ex-presidente dos Estados Unidos, está no centro de histórias absurdamente estranhas envolvendo inteligência artificial, viagens no tempo, manipulação genética e até conexões com nomes como Nikola Tesla e agora Elon Musk. Isso mesmo, o bilionário visionário, conhecido por seus projetos interplanetários e seu controle quase absoluto sobre tecnologias emergentes, decidiu falar. E o que ele disse deixou até os mais céticos em choque. Por que Musk, que sempre se manteve distante da família Trump, decidiu agora romper o silêncio? Que tipo de informação ele tem e por que justamente agora resolveu revelar? Há quem diga que Barron não é apenas um adolescente comum, mas sim uma peça estratégica em uma engrenagem muito maior, algo que envolve planos secretos do governo, documentos apagados da internet, censura pesada e um possível experimento envolvendo habilidades cognitivas extremamente avançadas. E se eu te disser que há indícios que ligam o nascimento de Barron a previsões feitas há mais de 100 anos? E se Musk estiver tentando nos alertar de algo muito maior, algo que está prestes a acontecer? Tudo isso e muito mais você vai entender agora neste vídeo. Mas atenção! Assista até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado. Antes de continuar, já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. É só um clique, mas ele faz toda a diferença para que o YouTube entenda que este conteúdo merece ser espalhado. Sua inscrição ajuda o canal a crescer, nos motiva a continuar investigando histórias que poucos têm coragem de tocar e nos protege dos algoritmos que muitas vezes tentam nos silenciar. Se você quiser apoiar ainda mais, clique no botão de Super Thanks, aqui abaixo. Qualquer valor já é uma ajuda imensa. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te surpreendeu neste vídeo, porque sua interação também fortalece muito o canal. Então se prepare, ajuste o volume e venha comigo até o final, porque o que Elon Musk revelou sobre Barron Trump vai mexer com a sua mente. Elon Musk sempre foi conhecido por suas declarações polêmicas, personalidade excêntrica e um talento incomum para estar no centro das atenções, mas quando ele decidiu quebrar o silêncio sobre Barron Trump, o filho mais novo de Donald Trump, o mundo foi pego completamente de surpresa. Isso aconteceu durante um evento em Berlim, que inicialmente tinha o foco em inovações tecnológicas e no futuro da inteligência artificial, mas acabou se tornando palco de uma revelação que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e gerou um turbilhão de especulações e debates. Com o auditório cheio, câmeras voltadas para o palco e milhares de pessoas assistindo à transmissão ao vivo, Elon Musk soltou uma frase enigmática que deixaria o mundo intrigado. As pessoas ainda não entendem quem é verdadeiramente Barron Trump, mas logo saberão. A phrase, dita com um tom sério e olhar distante, não era parte do roteiro oficial do evento e sequer fazia sentido dentro do contexto da conversa sobre avanços tecnológicos. Isso, no entanto, foi o suficiente para despertar a curiosidade da mídia e, principalmente, dos que já acompanhavam as teorias que cercam o jovem Barron. Barron Trump sempre foi uma figura envolta em mistério. Desde criança, aparecia em público com uma expressão séria e distante. Evitava interações públicas exageradas, e sua presença era sempre contida e enigmática. Ao contrário de outras crianças da política americana, Barron parecia se manter em um mundo à parte. Muitos diziam que ele era reservado, inteligente e até mesmo brilhante, mas as informações concretas sobre sua vida e personalidade sempre foram escassas. Após a declaração de Elon Musk, diversas teorias começaram a ganhar força. Uma delas é a de que Barron Trump
não seria apenas um garoto comum, mas sim um prodígio com habilidades cognitivas fora do normal, alguém que estaria sendo preparado para um papel crucial no futuro da tecnologia, da política ou até mesmo da humanidade. Alguns conspiracionistas resgataram uma teoria antiga que associa Barron Trump ao livro de ficção científica escrito no século XIX, chamado Barron Trump's Marvelous Underground Journey, que conta a história de um garoto chamado Barron que viaja no tempo acompanhado por um mentor chamado Don. Coincidência ou não, o livro realmente existe, e a similaridade de nomes tem servido de combustível para diversas especulações ao longo dos anos. Com a fala de Elon Musk, essa teoria voltou com força total, principalmente entre os que acreditam que figuras como Musk têm acesso a informações que o público comum desconhece. O mais surpreendente foi que, logo após a fala de Musk, diversos sites, vídeos e portais que haviam publicado a entrevista começaram misteriosamente a sair do ar. Alguns usuários relataram que suas contas foram suspensas após compartilharem a gravação do evento, enquanto outros perceberam que o conteúdo simplesmente sumiu dos buscadores, como se estivesse sendo apagado sistematicamente. Isso apenas aumentou a suspeita de que havia algo muito maior por trás daquela simples frase enigmática. Especialistas em segurança digital apontaram que isso poderia ter sido uma ação coordenada para conter uma revelação indesejada, levantando ainda mais dúvidas sobre o que Musk realmente quis dizer. A verdade é que Elon Musk nunca mais voltou a comentar diretamente sobre Barron Trump, deixando aquele momento em Berlim como um marco misterioso em sua trajetória pública. Para quem acompanha o comportamento de Elon Musk, essa não foi apenas uma provocação gratuita. Musk é conhecido por lançar ideias complexas, verdades desconfortáveis e provocações veladas, quase sempre envoltas em simbolismo e mensagens ocultas. Portanto, sua fala sobre Barron não foi interpretada como um simples devaneio. Para muitos, foi uma revelação velada de algo que ainda está por vir. Os paralelos entre Musk e Barron também não passaram despercebidos. Musk, quando jovem, também era visto como um gênio solitário, um garoto introspectivo, obcecado por tecnologia e ideias futuristas, o que alimenta ainda mais a ideia de que Barron possa estar seguindo um caminho semelhante. Há rumores de que Musk e Trump tenham conversas privadas sobre temas estratégicos e que Barron esteja sendo treinado para assumir um papel relevante nos próximos anos, talvez em áreas como inteligência artificial, segurança cibernética ou até mesmo exploração espacial, temas pelos quais Musk é obcecado. Outra teoria que circula é que Barron possa estar sendo instruído por uma elite tecnológica para liderar uma nova geração de pensadores e desenvolvedores, algo que se encaixaria na narrativa de Musk sobre a preparação da humanidade para os próximos desafios. Alguns acreditam, inclusive, que Musk tenha atuado como uma espécie de mentor oculto de Barron, algo jamais confirmado publicamente, mas que ganha corpo com a forma quase profética com que Musk falou sobre o garoto. Tudo isso contribui para o crescente mito que se forma em torno de Barron Trump, que apesar de sua juventude e discrição, já é visto por alguns como uma figura promissora, quase messiânica, que poderá ter um papel determinante nas próximas décadas. Barron Trump, o filho mais novo de Donald Trump e Melania Trump, sempre despertou atenção por motivos muito diferentes dos que normalmente envolvem os filhos de figuras públicas. Desde seu nascimento, em 2006, o público americano e internacional demonstrou uma curiosidade crescente sobre quem é esse jovem que raramente aparece, quase nunca fala em público e parece viver a parte do caos político que marcou a era Trump. Com o passar dos anos, Barron cresceu diante das câmeras, mas manteve uma aura de completo mistério. E foi exatamente essa ausência de exposição que alimentou um verdadeiro fenômeno de teorias, especulações e um fascínio quase mitológico em torno de sua figura. Diferente dos filhos mais velhos de Donald Trump, que participaram ativamente da vida empresarial e política do pai, Barron sempre esteve afastado dos holofotes, com uma proteção extrema de sua mãe Melania, que sempre deixou claro que o bem-estar e a privacidade de seu filho eram sua prioridade absoluta. Em um ambiente onde os filhos presidenciais são normalmente vistos em escolas prestigiadas, em eventos sociais ou participando discretamente de iniciativas públicas,
Barron seguiu um caminho diferente. Ele raramente foi fotografado. Suas aparições públicas foram extremamente controladas e quase nada se sabe sobre suas amizades, hobbies ou mesmo sobre sua personalidade. Isso, claro, abriu espaço para o imaginário coletivo preencher os vazios com narrativas muitas vezes fantásticas. Uma das teorias mais debatidas é a que sugere que Barron possui uma inteligência fora do comum e que estaria sendo educado em um ambiente de alto rigor intelectual, com foco em ciências avançadas, tecnologia e geopolítica. Fontes não confirmadas chegaram a mencionar que ele teria estudado com tutores particulares especializados em temas complexos como programação, cibersegurança e linguística. Outra vertente teórica que circula entre entusiastas da política e da cultura pop sugere que Barron estaria sendo preparado para um futuro cargo de liderança global. Talvez até como um novo tipo de liderança que une política, tecnologia e comunicação, algo nunca antes visto na história moderna. Há ainda os que afirmam que ele seria uma espécie de elo entre o mundo político tradicional e uma nova era digital, sendo moldado desde a infância para atuar em um ambiente onde a influência é medida mais por controle de dados e inteligência artificial do que por poder militar ou econômico. O silêncio que envolve sua vida pessoal apenas intensifica a especulação, pois quanto menos se sabe, mais se imagina. Há quem acredite que Barron fala várias línguas fluentemente, que possui conhecimentos profundos sobre história, filosofia e física teórica, tudo isso baseado apenas em fragmentos de informações soltas e na análise de sua expressão séria nas raras ocasiões em que aparece. Além disso, teorias mais conspiratórias o colocam como parte de uma elite silenciosa, que estaria sendo treinada para lidar com cenários catastróficos futuros, como colapsos ambientais, guerras cibernéticas ou até mesmo contatos com inteligências extraterrestres, sendo ele um dos escolhidos para integrar um grupo de jovens líderes mundiais que atuarão em momentos de crise global. Outros apontam para a possibilidade de Barron representar uma figura que simboliza uma nova era do conservadorismo americano, mais sofisticada, menos barulhenta, porém altamente influente, capaz de reconfigurar o discurso político das próximas décadas de maneira estratégica e silenciosa. O fato de seu nome ser quase sempre associado ao termo enigma e de haver tanto zelo em manter sua imagem afastada das controvérsias da família Trump contribui para a ideia de que há algo grandioso sendo construído discretamente. Inclusive, especialistas em linguagem corporal e análise de comportamento já realizaram diversas avaliações públicas de vídeos e fotos de Barron, tentando extrair traços de sua personalidade, inteligência e emoções. Muitos apontam que seus gestos controlados, sua postura ereta e seu olhar atento indicam um jovem com uma percepção aguçada do ambiente ao seu redor, o que reforça a crença de que ele é mais consciente e preparado do que sua idade normalmente permitiria. Ainda que nada disso seja confirmado oficialmente, a falta de qualquer tentativa de desmentido por parte da família Trump acaba servindo como combustível para a continuidade das teorias. O tema da censura e do desaparecimento de conteúdos se tornou uma das questões mais delicadas e controversas da era digital. Em um mundo interconectado onde a informação circula com velocidade praticamente instantânea, o controle sobre o que pode ou não ser dito, compartilhado ou até mesmo lembrado, passou a ser um campo de disputa não apenas entre governos e cidadãos, mas também entre plataformas, corporações e forças ideológicas de diferentes origens. A censura hoje não é mais apenas uma prática explícita, exercida por regimes autoritários com bloqueios diretos de sites ou prisão de jornalistas. Ela ganhou contornos mais sutis e sofisticados, manifestando-se na forma de algoritmos que escondem conteúdos, de regras que mudam sem aviso e de sistemas que silenciam vozes inteiras sem sequer fornecer justificativas claras. Muitas vezes, conteúdos simplesmente desaparecem das redes, de plataformas de vídeo, de motores de busca e até de arquivos digitais públicos, deixando um rastro de confusão e desconfiança. Esse fenômeno não atinge apenas vozes dissidentes ou figuras controversas, mas também pequenos criadores, artistas, ativistas e pessoas comuns que, por alguma razão,
tocaram em assuntos considerados sensíveis, polêmicos ou fora do padrão de narrativa dominante. A própria definição do que pode ou não ser dito se tornou extremamente fluida, variando conforme o contexto político, a cultura local, os interesses comerciais das plataformas e os acontecimentos do momento. Em muitos casos, postagens antigas são retiradas do ar por violar novas diretrizes que não existiam no momento da publicação, criando uma sensação de instabilidade e insegurança sobre a permanência de qualquer conteúdo online. O apagamento digital ocorre de forma quase invisível, silenciosa, sem alarde e sem que a maioria das pessoas perceba. Uma postagem pode perder alcance, deixar de aparecer nas buscas ou simplesmente sumir do histórico de um perfil sem que haja qualquer explicação objetiva. Esse tipo de censura algorítmica, também conhecida como shadow ban, é especialmente eficaz porque não gera comoção nem resistência pública imediata, pois o usuário afetado nem sempre sabe que está sendo silenciado. Além disso, há uma tendência crescente de reescrever ou remover arquivos históricos, como vídeos de protestos, entrevistas polêmicas ou reportagens investigativas, com base em alegações de discurso de ódio, desinformação ou violação de políticas internas, ainda que tais conteúdos tenham servido de base para importantes debates sociais no passado. A preocupação se intensifica quando se observa que muitas plataformas detêm o monopólio da distribuição de informação, controlando os canais por onde circulam notícias, opiniões e relatos pessoais. Isso confere a elas um poder extraordinário de moldar a percepção pública da realidade, decidindo o que merece ser visto e o que deve ser esquecido. A centralização de dados em poucas mãos também facilita a exclusão coordenada de conteúdos incômodos, especialmente quando há pressão de governos ou grandes anunciantes. O desaparecimento de conteúdos pode ainda atingir contextos educativos e culturais, como quando livros digitais são retirados de bibliotecas online, documentários são apagados de catálogos de streaming ou arquivos acadêmicos desaparecem por não se alinharem a determinada linha editorial. Esse tipo de censura não ataca diretamente a liberdade de expressão de forma agressiva, mas corrói pouco a pouco a memória coletiva, retirando das futuras gerações o acesso a fragmentos importantes da história recente. Em um mundo onde a maior parte da informação é consumida de forma digital, esse tipo de apagamento equivale à queima de livros de épocas passadas, só que de forma invisível e automatizada. A censura também se manifesta por meio da exclusão seletiva de perfis e canais inteiros, muitos dos quais dedicados a temas específicos como saúde alternativa, política internacional, espiritualidade ou denúncias ambientais. Essas remoções nem sempre seguem critérios objetivos e muitas vezes são baseadas em denúncias massivas organizadas por grupos que não concordam com o conteúdo publicado, o que dá margem para perseguições e silenciamentos coordenados. No entanto, com o passar do tempo, surgiram indícios, comportamentos e coincidências que levaram muitos a acreditar que há algo mais profundo acontecendo nos bastidores envolvendo essas duas personalidades tão diferentes em idade, trajetória e função pública. Elon Musk, conhecido por sua atuação visionária nas áreas de tecnologia aeroespacial, inteligência artificial e mobilidade elétrica, é frequentemente citado como um dos principais moldadores do futuro da humanidade, enquanto Barron Trump, o filho mais jovem do ex-presidente Donald Trump, tem se mantido quase totalmente fora dos holofotes da mídia, alimentando uma aura de mistério ainda maior. Ao contrário de outros membros da família Trump, Barron sempre demonstrou uma personalidade reservada, pouco se envolvendo em aparições públicas, o que para muitos é interpretado não como desinteresse, mas como uma proteção deliberada por parte de sua família, devido à natureza peculiar de seus talentos e interesses. Relatos não confirmados que circularam em fóruns especializados afirmam que Barron teria uma inclinação excepcional para matemática avançada, programação e física desde muito jovem, chegando a trabalhar de forma privada com tutores e especialistas ligados a grandes institutos de pesquisa. A partir daí, surgem as primeiras pontes que ligam seu nome ao de Elon Musk, uma figura que, além de ser CEO de empresas como SpaceX e Tesla, também está envolvido com iniciativas voltadas para o futuro da humanidade fora da Terra,
como a colonização de Marte e a integração entre humanos e máquinas através de interfaces neurais. O que chama a atenção é que diversas fontes apontam que Musk teria mencionado, em conversas privadas, seu interesse em jovens mentes que poderiam ser parte da próxima geração de pensadores revolucionários, mencionando inclusive que já estaria em contato com jovens prodígios cujas capacidades ultrapassam o padrão comum. Ainda que Barron não tenha sido citado diretamente, muitos acreditam que ele estaria entre esses nomes, especialmente porque sua formação educacional inclui passagens por escolas de elite com forte foco em ciências aplicadas e acesso a programas altamente seletivos. Existe também a teoria de que Barron Trump teria participado discretamente de eventos tecnológicos privados promovidos por fundações ligadas a Musk, onde jovens talentos apresentam projetos inovadores longe dos olhos da mídia. Essas aparições teriam ocorrido sob rigorosos acordos de confidencialidade, o que justificaria o absoluto silêncio de qualquer fonte oficial sobre o assunto. Além disso, há quem acredite que a mãe de Barron, Melania Trump, tem mantido contato com figuras influentes do mundo tecnológico com o objetivo de garantir ao filho um desenvolvimento intelectual que vá além dos padrões convencionais e que Elon Musk teria sido uma dessas figuras. Alguns entusiastas da tecnologia afirmam que Barron poderia inclusive estar envolvido em testes experimentais de novas interfaces homem-máquina, como os promovidos pela Neuralink, a empresa de Musk dedicada à construção de dispositivos que conectam diretamente o cérebro humano a computadores. A semelhança mais evidente começa na forma como ambos parecem deslocados do padrão convencional esperado de suas respectivas posições sociais. Musk, desde muito jovem, demonstrou ser um visionário que desafia as normas com sua mente inquieta e projetos audaciosos. Enquanto Barron, mesmo sem uma carreira pública formada, já carrega consigo uma aura de introspecção e inteligência incomum que o distancia da imagem tradicional de herdeiro político. O paralelo entre eles se intensifica quando se observa a maneira como lidam com o conhecimento. Musk é obcecado por aprender, sempre autodidata, buscando informações em livros técnicos desde a infância e utilizando isso como base para fundar empresas revolucionárias. Barron, por sua vez, é frequentemente descrito como alguém com interesses fora do padrão para sua idade, voltado para assuntos como sistemas computacionais, física e estratégia, o que o diferencia dos adolescentes comuns e o aproxima do tipo de mente que Musk valorizaria. Outro ponto de contato entre os dois é a relação que mantém com a tecnologia e o futuro. Musk é o principal rosto de projetos que visam transformar a vida humana, seja colonizando Marte, desenvolvendo carros elétricos com inteligência artificial ou propondo redes neurais para expandir as capacidades cognitivas humanas. Barron, ainda em sua juventude, já demonstraria uma familiaridade impressionante com conceitos tecnológicos de vanguarda, o que para muitos especialistas indica uma inclinação natural para o tipo de pensamento futurista que Musk representa. Ambos também compartilham uma ligação sutil com o silêncio e o mistério. Elon Musk, apesar de muito ativo em redes sociais, mantém sua vida pessoal envolta em camadas de complexidade que nem sempre são facilmente decifráveis. Barron, por sua vez, é quase uma figura mitológica moderna, com raras aparições públicas, comportamento contido e uma privacidade tão bem preservada que gera inúmeras especulações. Essa ausência de exposição direta, ao invés de reduzir o interesse, só alimenta a imaginação popular, tornando-o um personagem intrigante como Musk foi em seus primeiros anos de ascensão no Vale do Silício. Outro ponto notável é a maneira como ambos parecem representar a próxima fase de algo maior. Musk representa o próximo passo da humanidade em termos de civilização tecnológica, enquanto Barron, para muitos, simboliza o futuro das dinastias políticas com nova roupagem, menos voltada para os velhos moldes de discurso e mais focada em conhecimento prático, racionalidade e estratégia silenciosa. A impressão que fica é que os dois, embora em níveis diferentes de atuação, compartilham uma missão oculta de moldar o amanhã a partir de hoje, cada um à sua maneira.
Um paralelo curioso também pode ser feito em relação ao comportamento social de ambos. Musk é conhecido por suas opiniões impopulares, seu jeito excêntrico de conduzir empresas, romper padrões e desafiar autoridades estabelecidas. Barron, mesmo sendo jovem, é constantemente citado como alguém que pensa por si só, distante das pressões e expectativas típicas de alguém em sua posição, o que reforça a ideia de que ele pode, no futuro, também se tornar um agente de ruptura, assim como Musk foi ao desafiar os gigantes da indústria automotiva e aeroespacial. A capacidade de ambos de inspirar debates, ainda que por razões diferentes, é outro elo que não passa despercebido. Musk provoca discussões acaloradas sobre ética da tecnologia, liberdade de expressão e os rumos da civilização. Barron, mesmo em silêncio, provoca debates sobre identidade, potencial oculto e as possíveis funções que poderá assumir no futuro, fazendo com que pessoas de todo o mundo se perguntem quem ele realmente é e o que poderá se tornar. Um último paralelo digno de nota é o senso de destino que parece envolver ambos, despertando tanto fascínio quanto inquietação. O universo das teorias conspiratórias é um campo fértil para a imaginação humana, onde o suspense encontra terreno para florescer com força total e constante. O que torna essas teorias tão irresistíveis para muitas pessoas é justamente o elemento de mistério, a sensação de que por trás do que é apresentado ao público existe sempre algo oculto, uma verdade escondida por aqueles que detêm o poder, seja ele político, financeiro, midiático ou tecnológico. Em meio a esse cenário, o suspense age como uma espécie de motor emocional que mantém as pessoas envolvidas, motivadas a investigar, a juntar peças soltas e formar seus próprios mapas de entendimento da realidade. Ao contrário do que muitos pensam, as teorias conspiratórias não surgem do nada. Elas frequentemente nascem de lacunas de informação, silêncios institucionais, reações inesperadas ou dados contraditórios que, ao invés de serem resolvidos com transparência, acabam sendo negligenciados ou mal explicados, criando espaço para que hipóteses alternativas ganhem força. O suspense se acentua na medida em que essas hipóteses são alimentadas por coincidências inusitadas, padrões obscuros ou repetições estranhas que dão a impressão de que existe uma narrativa maior operando nos bastidores. Esse tipo de narrativa se desenvolve como um enredo envolvente, onde personagens misteriosos surgem como peças fundamentais, documentos vazados aparecem como revelações cruciais e eventos aparentemente desconexos são interpretados como sinais de uma mesma teia de acontecimentos. As teorias conspiratórias mais conhecidas ao longo da história carregam esse tipo de estrutura dramática, com uma introdução cheia de segredos, um desenvolvimento recheado de reviravoltas e um clímax que, muitas vezes, fica em aberto, incentivando ainda mais investigações. Um dos elementos mais intrigantes do suspense nas teorias conspiratórias é a constante sensação de que algo grande está prestes a ser revelado. Esse sentimento é alimentado por frases enigmáticas, vídeos supostamente vazados, depoimentos de ex-membros de organizações secretas ou até mesmo por comportamentos estranhos de figuras públicas, tudo isso compondo um mosaico que, por mais desconexo que possa parecer à primeira vista, gera uma narrativa coerente para quem acredita nela. É aí que o suspense se transforma em combustível para a propagação dessas ideias, pois cada nova peça, por menor que seja, pode ser interpretada como a chave que faltava para validar todo o restante da teoria. Outro aspecto interessante é a forma como o suspense afeta o comportamento de quem se envolve com essas narrativas. Muitas pessoas relatam sentir adrenalina, entusiasmo e até um certo senso de missão ao mergulharem nesse tipo de conteúdo. É como se estivessem participando de uma caçada épica pela verdade, enfrentando as forças do silêncio e da manipulação em nome de uma revelação maior. Isso cria uma espécie de vínculo emocional com a teoria, tornando mais difícil abandoná-la mesmo diante de evidências contrárias. O suspense, portanto, não é apenas um recurso narrativo, mas também uma ferramenta psicológica poderosa que mantém as pessoas engajadas. As redes sociais amplificaram esse fenômeno de forma exponencial, já que o compartilhamento instantâneo de informações fragmentadas permite que narrativas conspiratórias ganhem alcance global em questão de minutos.